Olá, começamos agora mais um podcast do curso de Educação para a Cidadania Global da Unesco. Nesse momento, vamos falar sobre a transversalidade e a interdisciplinaridade da ECG, mostrando que ela é uma aliada poderosa a professores de todas as áreas de ensino. A nossa convidada de hoje não é ninguém menos do que a Débora Garofalo, a primeira mulher brasileira e primeira sul-americana a ser finalista no Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação. Além disso, sendo considerada também uma das 10 melhores professoras do mundo. Débora é formada em Letras e Pedagogia, com especialização em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual de Campinas e mestra em Língua Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Olá, Débora, muito obrigada por participar do episódio de hoje. Eu que agradeço, é uma grande honra estar aqui, podendo falar de temas tão pertinentes à nossa educação. Débora, eu queria começar esse papo perguntando, na sua opinião, como o ensino para temas relacionados à educação para a cidadania global, como de direitos humanos e desenvolvimento sustentável, podem ser levados por meio de diferentes áreas do conhecimento? Bom, esses são temas extremamente pertinentes que eles devem estar incorporados dentro do currículo da educação brasileira. Educação em direitos humanos, educação inovadora, são temas que hoje eles fazem parte de valores integrais. Então, desenvolver esses aspectos dentro da educação hoje é essencial para que a gente possa realmente haver uma transformação. E a forma que o professor pode levar isso, existem diversas maneiras. Desde que ele faça um trabalho integrador, utilizando as diversas áreas do conhecimento, utilizando os seus parceiros, os seus colegas, mas também utilizando as metodologias ativas, como por exemplo a sala de aula invertida, as resoluções de problemas reais, que os estudantes podem trabalhar essas temáticas e podem se aprofundar sobre esses temas. O que não pode é deixar esses temas fora da sala de aula, né? Eles precisam estar incorporados realmente dentro do cotidiano, por entender que nós estamos formando pessoas integrais, com valores integrais. Então essas temáticas fazem parte de preparar esses meninos para os desafios futuros que eles vão vivenciar. Excelente, Débora. E para você, quais são os maiores desafios para se promover a transversalidade e a interdisciplinaridade em projetos educacionais que visem despertar o senso crítico e as atitudes cidadãs nos estudantes? Bom, esse ainda é um grande tabu que a gente precisa romper dentro da educação, né? Primeiro, são vários os fatores que impedem que de fato isso ocorra no chão da escola. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a própria distribuição de horários coletivos para que os professores tenham tempo hábil de se conversar, de se preparar, de se organizar essas aulas. Por outro lado, é preciso observar aquilo que existe já na escola e que funciona muito bem. Um exemplo disso é o projeto político-pedagógico, que pode englobar então esses temas transversais. E mais do que isso, podem formar projetos integradores partindo de princípios que partam do território educativo. Então, explorar essas vertentes é necessário para que a gente possa ter, sem dúvida nenhuma, um sucesso com esses assuntos. Por outro lado, nós ainda estamos caminhando, né? Nós estamos saindo nesse momento de uma educação que ela ainda foi muito tradicional, com valores muito pautados no tradicional, onde o professor ainda detinha um conhecimento, para que esse ambiente com o século XXI e essas novas habilidades, competências que precisam ser trabalhadas, como colaborações, resoluções de problemas, começam a configurar uma nova forma de ensinar e aprender. E diante disso, salienta o papel do professor, então, que mudou. Ele passou de ser um transmissor de conhecimento para um mediador de conhecimento. Então, claro que isso também gera todo um processo cultural, né? O professor ele ainda não foi preparado na sua essência para lidar como um mediador de conhecimento. Então, ele também está aprendendo. O professor é aprendente desse processo. E isso, sem dúvida nenhuma, então precisa ter aí um grande investimento em formação para que os nossos educadores possam possibilitar novas vivências. Eu sempre digo, não basta só a gente ter altas expectativas para os nossos estudantes, é importante voltar um pouco atrás e ter altas expectativas também para os nossos professores, para que eles possam vivenciar maneiras. E isso engloba, então, pensar na formação inicial desses docentes, pensar numa formação continuada e também repensar caminhos dentro da unidade escolar para que eles possam formar temas integradores que, a partir desse, eles possam envolver valores integrais, formando
os nossos estudantes para exercer a cidadania. A escola é uma grande oportunidade desses meninos e meninas vivenciarem a educação. Então, nada mais justo aí do que a gente tecer esse olhar para uma educação inovadora e abordar esses temas, abrindo a escola. Eu sempre costumo falar que escola não é ilha, então a gente precisa também reforçar os colegiados existentes nas unidades escolares. Fazer grupos participativos envolvendo o território educativo, como conselho de escola, mas também discutir pautas como o projeto político-pedagógico para que tenham êxito na educação. Agora eu vou pedir para você, por favor, nos contar um pouco da sua experiência com o uso de materiais reciclados para o ensino da robótica, né? Da onde que surgiu essa ideia? Quais foram os desafios para implementá-la e quais os principais resultados que você destaca dela? Bom, acho que falar dessa história, ela sempre me traz uma grande motivação, né? Primeiro porque ela nasce no âmbito para uma comunidade totalmente carente, ela nasceu em 2015, com uma proposta de realmente de sair, né, da minha zona de conforto enquanto professora e principalmente professora da área de humanas, para trabalhar ali com os estudantes tecnologia. Então eu me lembro ali, quando surgiu a oportunidade na escola de me tornar professora de tecnologia e inovação, o espanto da minha diretora de não enxergar novos caminhos para a educação, né? Então ela falou assim, mas você tem certeza? Você é uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de língua portuguesa, por que trabalhar tecnologia? E eu me lembro que a resposta para ela foi, porque eu acredito que a tecnologia ela pode ser uma grande propulsora de aprendizagem para esses meninos e meninas. E fiz uma proposta muito a contragosto da minha diretora, ousada, que era trabalhar com programação e robótica numa escola com sérios problemas sociais, né, envolvidas ali em 4 grandes favelas aqui da cidade de São Paulo, com alto índice de violência e de tráfico de drogas. E ali, então, diante daquela proposta, né, me apresentei no conselho de escola, fui referendada como professora de tecnologias e o trabalho começou a ser estruturado a partir da escuta ativa que eu exerci com os estudantes, mais de 1.000 crianças. Então, eu passei de ser uma professora de uma sala ou 2 salas para uma professora de uma escola inteira. E ali eu fui começar a entender, então, os problemas que aqueles alunos traziam numa avaliação diagnóstica. Então, eles olhavam a tecnologia como um grande entretenimento. O segundo ponto foi um ponto que 70% desses alunos relatavam que era a questão do lixo, que impediam essas crianças de irem para a escola e traziam doenças como dengue e leptospirose. E diante dessa situação, eu me vi em 2 momentos, né? Ou me lamentar por aquilo que a escola pública não tinha e que eu não podia ofertar, que eram materiais estruturados para trabalhar com aquilo que eu tinha também me prontificado perante ao conselho de escola, ou abraçar esse problema que eles estavam trazendo e transformar esse problema numa solução ao trazer isso como objeto de conhecimento. E eu preferi essa segunda opção, que foi transformar esse lixo em conhecimento para os estudantes. A partir dali, foi estruturar esse projeto e ouvi-los também diante desse cenário todo. E 2 coisas me chamaram a atenção então nesse momento. Uma, que eles achavam que robótica era coisa para estudantes de escola particular, não era coisa para estudantes de escola pública. E o segundo ponto foi que o que ia adiantar a gente pegar o lixo das ruas, né, começar a fazer esse recolhimento se o lixo era um problema cultural. Naquele momento eu entendi que não era só fazer um trabalho com esses estudantes, era preciso envolver o território educativo, era importante envolver os meus colegas. E ali então a gente teceu alguns passos desse trabalho, né, que consistiu inicialmente em aulas públicas de sensibilização da comunidade sobre a questão da reciclagem, sobre os 5 R's, após um reconhecimento desse local, mas também uma retirada desses materiais das ruas, justamente para que a gente pudesse fazer um trabalho de sensibilização, mas também de segregar esse material daquilo que seria utilizado em sala de aula, daquilo que não seria utilizado e poderia ser revendido, por exemplo. E após todo o trabalho do pensamento crítico, da criatividade, da inventividade, trazendo novos olhares para uma educação inovadora. E por fim, uma feira de tecnologias para compartilhar. E diante disso, então, houve uma grande mudança cultural dos estudantes. Mas mais do que isso, precisou ter uma grande mudança cultural dos meus colegas professores, que no primeiro momento não abraçaram esse trabalho, da gestão
né? Eu me lembro assim, me recordo fazendo um trabalho com os estudantes fora da sala, né, do laboratório de informática na época, hoje espaço de inovação, e a coordenadora assim batendo no meu ombro, mas não de maldade, né, mas que realmente ela não enxergava esse potencial e falando assim para mim: Débora, eu nunca imaginei uma aula de tecnologia sem o computador. Então ali eu entendi que, puxa, não bastava só envolver esses estudantes nessas ações pertencentes, era preciso também envolver a própria escola e, por fim, abraçar ali todo esse trabalho junto aos moradores e familiares. E claro que não foi uma mudança da noite para o dia, foi um trabalho que resultou em 3 anos e meio, né, de mudanças culturais ocorrendo ao longo desse trajeto, mas que no final dele tem resultados incríveis, como uma metodologia de ensino. Então, nós saímos de um IDEB de 4,2 para 5,2, nós retiramos mais de 1 tonelada de lixo das ruas, contribuiu esse trabalho para a evasão escolar dos estudantes, identificando as possíveis causas, né, que estavam em processo de evasão da escola e fazendo um trabalho de monitoria para que eles pudessem aumentar o tempo deles na unidade escolar, me auxiliando e ensinando os menores. E mais do que isso, né, ele também contribuiu para o combate ao trabalho infantil. Então, trazendo uma educação voltada em direitos humanos, mostrando que esses estudantes não eram o lugar de extrema pobreza que determinava o que eles podiam ser, que eram eles. Então, nós tivemos altos índices, né, com muitas dificuldades iniciais, pela localização, pela violência, mas depois a gente viu uma mudança, e uma mudança também no sentido da escola. Trazer um trabalho mão na massa, onde eles tiveram a oportunidade de trabalhar com seus projetos, mas em cima desses projetos eles tiveram a oportunidade de trabalhar o lado da interdisciplinariedade, foi muito importante, porque eles começaram a fazer conexões que nem sempre são tão lógicas para eles. Por que eu vou aprender um algoritmo em matemática? Eles puderam vivenciar isso na prática. Por que eu preciso aprender um sólido geométrico? Eles puderam testar isso na prática. E além disso, puderam expor diversos conhecimentos, né, de história, geografia, língua portuguesa, ciências, artes, até inglês, para a construção dos seus protótipos. Então isso mostra que a gente precisa realmente dar uma guinada na educação, mas abrir o leque para novas abordagens e possibilidades de ensino. Incrível. E Débora, tem um ditado que diz que a educação é feita para estudantes nascidos no século XXI, por professores formados no século XX, e em escolas que muito se assemelham às do século XIX. O que você pensa disso? Quais são os desafios que você vê para a promoção de inovação na educação? Bom, eu vejo grandes avanços, principalmente por conta da pandemia. A gente viu os professores realmente saindo da sua zona de conforto e se reinventando para continuar esse processo de educação. Ainda existem passos para a gente desmistificar o que é um trabalho com tecnologia. Eu acho que isso ainda é um grande assunto que precisa ser desmistificado. Os meus alunos mesmo, eles tinham conhecimento que para trabalhar com tecnologia, eles precisavam estar na frente de um computador, conectados a uma internet, e era só assim que a gente poderia ter um trabalho. Ao longo desse trabalho, eles foram desmistificando, né, que existe uma tecnologia muito maior por detrás, que é a tecnologia social. E assim está sendo com os nossos educadores, né? Veio a pandemia, veio um grande susto de falar, puxa, né, como é que eu vou trabalhar esses aspectos, principalmente em sala de aula. E depois, assim, começou a desmistificar isso, de falar, não, eu posso trabalhar com tecnologia. Então, mesmo aquele professor que porventura não tinha um grande domínio de uma ferramenta, ele se permitiu aprender. Então, a lição que eu tiro de tudo isso é, primeiro, né, que nós educadores temos um papel central, o de se permitir aprender para trabalhar com a tecnologia. Entender que nós não somos mais donos do conhecimento, porque ainda é um grande tabu, né? O professor ainda tem esse receio. Eu não vou trabalhar tal coisa porque eu não domino isso. Mas, na verdade, ele não precisa dominar. Ele precisa ter essa vontade de dar esse primeiro passo nessa direção de uma transformação cultural. E depois, existe aquele momento de se permitir novos caminhos, de entender que é possível fazer grandes coisas a baixos recursos, como a gente citou aqui o trabalho de robótica com sucata, né, com índices, inclusive no IDEB da escola, mas também ali de novas abordagens de ensino, né? Igual eu sou uma professora que eu não imagino mais
apenas lecionando dentro de uma sala de aula sem envolver, por exemplo, o território educativo. Então são premissas que a gente precisa vivenciar na educação para romper o que está aí, mas entendendo que a tecnologia ela não existe por um fim só. Ela sempre precisa vir acompanhada de objetivos claros, objetivos sólidos, e que hoje esses novos tempos exigem também, principalmente porque os nossos meninos e meninas nasceram nessa era digital, que eles precisam ali estar vivenciando essa tecnologia. Não dá mais para descontextualizar. E o professor ele tem um papel central ali de mediar todo esse conhecimento na ponta. É um casamento perfeito, que eu acho que a gente está aprendendo ali ainda, né? Um casamento novo, que a gente ainda está aprendendo a lidar com essas diversidades. Mas eu não tenho dúvida do ganho que nós teremos, principalmente nesse processo de recuperação da aprendizagem. E para terminar, como ganhadora de um dos mais prestigiados prêmios do mundo na área de educação, o que você tem a dizer para os professores que estão nos ouvindo agora? Bom, o que eu tenho para dizer para esses professores é que é preciso ter resiliência, é preciso ter persistência. Essa transformação que a gente busca, principalmente, assim, ela não vai vir da noite para o dia. São papéis, né? Então, o governo, como políticas públicas, tem o seu papel essencial, que é cada vez mais fomentar, garantir infraestrutura nas unidades escolares, mas nós, professores, temos um papel também central de nos permitirmos encontrar caminhos para transformar a educação. Seja ela através de temas integrais, como nós conversamos aqui, de direitos humanos, de projetos integradores, de resoluções de problemas dentro da educação, através de aberturas de novas metodologias, como as metodologias ativas, seja elas através de uma educação inovadora que preza aí uma educação 4.0, advinda dessa revolução industrial que nós estamos vivenciando no nosso cotidiano, que tem uma grande abertura aí através da cultura maker, que é a cultura do faça você mesmo, né, do vamos utilizar aquilo que nós temos na sala de aula para construir o seu projeto, passando aí por programação plugada, desplugada, até você chegar no ensino de robótica. Tudo isso traz um benefício à educação. Eu acho que é nesse ponto que eu gostaria de terminar aqui falando para os nossos colegas, que é preciso a gente vivenciar o lúdico, é preciso que cada vez mais a gente tenha essa oportunidade de trazer temas integradores, mas a partir deles, deixar os nossos alunos assumirem esse papel de protagonista, né, de mediar esse conhecimento na construção do protagonismo. E só vamos conseguir fazer isso se ficar bem claro que também temos um papel central aí na educação, que é um papel transformador. O professor também é protagonista do seu processo de aprendizado. Perfeito, muito obrigada, Débora, e parabéns pelo seu trabalho. Concluímos nossa conversa com a clareza de que, com um pouco de criatividade e resiliência, é possível se fazer projetos incríveis com temas da educação para a cidadania global em diferentes disciplinas e diferentes contextos escolares. Afinal, a ECG é para todos, né? Eu que agradeço e deixo um grande abraço a todos aí que estão nos ouvindo.